Boa tarde a todas e todos. Estamos iniciando o nosso ciclo de debates falando em lazer. É uma grande alegria contar com a participação de todos aqui presentes, todos que irão nos assistir também a partir das transmissões futuras e das outras edições. Eu queria destacar aqui a participação, o apoio e o entusiasmo de toda a nossa direção do Departamento Nacional do SESC, nosso diretor-geral José Carlos Cirilo, nossa diretora de Programas Sociais Janaína Mello, por desenvolver esse ciclo de debate, que é importantíssimo para a nossa área. A gente vem desenvolvendo o tema do lazer, debates e congressos e publicações relacionadas ao lazer, falando sobre esse lazer que a gente quer, que a gente entende ser importante para a vida das pessoas. Há alguns anos já, o Lazer é um programa do SESC muito presente na vida da nossa clientela, presente na vida das cidades onde a gente atua, seja com unidades fixas, seja a partir das nossas atuações que são itinerantes. Então, é um tema que o SESC valoriza muito, a gente entende com uma importância enorme na vida das pessoas, e esse ciclo é mais uma etapa importantíssima dessa valorização do lazer para a vida das pessoas. Eu quero, mais uma vez, dar as boas-vindas a todos, agradecer a toda a equipe da Gerência de Lazer do Departamento Nacional por todo o entusiasmo e o empenho em tornar isso possível. Quero agradecer imensamente aos 2 departamentos regionais do SESC que hoje conduzem essa edição, né, esse episódio nosso aqui, que vai ser maravilhoso, ao Departamento Regional do SESC no Maranhão, o Departamento Regional do SESC em Pernambuco, e dizer a vocês que a gente está aqui, o SESC está presente em todo o país, desenvolvendo ações de lazer e prontos para abraçar o lazer cada vez mais, desenvolvê-lo, fomentá-lo, qualificar os profissionais e, com isso, tornar essa prática e esse desejo das pessoas por um uso excelente do tempo, um uso do tempo com qualidade, com diversão, com aprendizado, sempre que a gente puder e sempre que a gente estiver envolvido em algum projeto. Então, agradecer mais uma vez a participação de todos e desejar a todos um excelente debate aí nessa tarde. Hoje traremos a transformação social e também a questão da inclusão, né, que são 2 fatores importantíssimos dentro do lazer e dentro da sociedade. Então, que todos aproveitem bastante, que todos aprendam bastante, que a reflexão seja muito presente aí para quem esteja assistindo e participando de todas as formas. Passo a palavra agora para a Ana Carolina, do SESC Pernambuco, e aos professores também, um bom debate e que tenhamos uma excelente tarde. Tchau, tchau. Obrigada, Luiz. Obrigada pelas suas contribuições. Obrigada, Luiz. Obrigada por suas contribuições. Como ele citou, eu sou Carolina Barbosa, integrante da equipe de lazer do SESC Pernambuco, e é com muita satisfação que vamos dar início a esse primeiro ciclo de debates regionais falando de lazer, não é isso? 2023 chegando com tudo. Então, a gente retoma os debates, a gente retoma os assuntos, vamos discutir bastante e, principalmente nesta tarde, vamos falar sobre o tema lazer como transformação social e agente de inclusão, como o Luiz citou. Gostaria de registrar toda a participação dos nossos técnicos do programa Lazer, de todos os regionais e do Departamento Nacional também, a Márcia Bickel, Wesley Santos e João Canedo. E com isso nós temos aí nossas 3 atividades, esportes, recreação e turismo. E para a gente começar realmente esse debate, gostaríamos de convidar a participação aqui dos nossos professores,
o professor Sérgio Augusto Rosa de Souza, que é do Maranhão, o professor Neemias dos Santos Gonçalves, que é de Pernambuco, daqui da terra. E vamos lá. O doutor Sérgio Augusto é docente da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, o UFMA, né? E doutor em Estudos da Criança, Educação Física, Lazer e Recreação pela Universidade de Minho, Portugal. O professor Neemias dos Santos é docente do curso de Educação Física da Faculdade Pernambucana de Saúde, FPS, mestrando em Reabilitação Cirúrgica pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e psicomotricista funcional. Professores, sejam bem-vindos. Coração aqui, ó, batendo forte por estar falando de lazer e ter a presença de ambos aqui. Muito obrigada desde já, né, por aceitar o nosso convite. Então, professores, a gente vai ter aqui no chat, né, várias pessoas, nossos técnicos vão estar livres para perguntar e a gente vai passando, direcionando para vocês os questionamentos. Mas aí eu gostaria, na verdade, de começar já trazendo um pouquinho, assim, já de uma dúvida, assim, quando a gente, não bem uma dúvida, quando a gente começa a falar sobre lazer, quando a gente fala sobre transformação social, eu gostaria de que vocês pudessem pontuar qual ou quais contribuições elas que podem, né, se efetivar realmente através do acesso ao lazer. E aí fiquem à vontade, professor Sérgio ou professor Neemias, que quiser começar. Professor Neemias, fica à vontade, se quiser começar. Tá? Professor, cedo ao senhor a abertura aí do nosso tema. Professor Sérgio, então já vou direcionar. Já ia direcionar. Então, vocês estão me ouvindo? Quais são essas? Sim, estamos. Sim. Gostaria já de saber quais contribuições elas podem ser efetivadas realmente através do acesso ao lazer. Bom, primeiramente, antes de responder, ou tentar responder essa pergunta, iniciar essa conversa, né, queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês neste momento, cumprimentar o professor Neemias, qual tive a honra de conhecê-lo através de você, Carol, né, neste evento. Agradecer a você, Carol, pela simpatia e atenção conosco. Agradecer ao professor Luiz, o gerente, que abriu o evento. Penso que ele expôs, deixou registrado a importância do SESC em relação ao lazer no Brasil, desde o seu instituição enquanto promotora de lazer, mas instituição importantíssima enquanto produtora científica do lazer também, né? A gente sabe disso, e ele deixou muito bem registrado. E, por fim, agradeço ao professor Luiz, né, daqui do Maranhão, e o professor Carlos Domes, que são os coordenadores aqui da atividade física aqui do SESC do Maranhão, e muito bem atendem os nossos alunos, e são meus amigos também, meus colegas de trabalho. Né? Bom, eu vejo que é bem importante tua questão, né, para a gente iniciar assim, essa conversa sobre lazer, né? Eu gosto muito do lazer, gostaria só de fazer uma introdução assim, né? O meu doutoramento foi na área dos estudos da criança, relacionado à recreação, atividade física e lazer, mas o meu mestrado eu fiz em lazer e desenvolvimento local, na Universidade de Coimbra, e é uma temática bem interessante, e foi um mestrado bem interessante porque ele tem uma compreensão, esse mestrado, ele tem uma compreensão do lazer enquanto, além de fomentador das atividades de lazer, mas o lazer enquanto produtor ou renovador de espaços, né, através do lazer. Espaços, cidades, né, lugares, na verdade, né? Tem uma discussão bem legal, espaço e lugar, né, que a gente pode fazer depois. E aí eu fico bem à vontade de falar sobre isso também, né?
Meu trabalho de mestrado, minha pesquisa foi com estudantes estrangeiros dos países de língua portuguesa, e o meu objetivo era investigar o lazer como um elemento de integração social e cultural desses estudantes estrangeiros dos países de língua portuguesa, da CPLP, né? Isso na Universidade de Coimbra, com estudantes estrangeiros na Universidade de Coimbra. Foi bem legal, a gente assim, percebeu que as atividades de lazer eram muito importantes para os estudantes, obviamente, aí, de cada país, né? Tinham lá especificações, vamos dizer assim, mas eram muito importantes para eles se integrarem ali na sociedade portuguesa, e até mesmo a gente percebeu o quanto era importante para o rendimento escolar, o rendimento acadêmico dos mesmos, né? Como alguns estudos até mostram, que, ou seja, estudantes que têm uma integração social e cultural, e uma vivência, uma convivência, né, através do lazer, seja um lazer esportivo, seja um lazer associativo, seja um lazer noturno, mais de amigos, né? Ou seja, esse sujeito ele tem maiores possibilidades ou probabilidades de ter um rendimento maior, um rendimento acadêmico melhor dentro da universidade, até mesmo evitando a exclusão de estudantes, né? Que era muito comum também, obviamente. Obviamente, são algumas variáveis, não são todas, né? Mas respondendo, e agora entrando na sua questão, e depois eu passo um pouco para o Mias, eu vejo que o lazer é um fenômeno importantíssimo. Esse lazer que a gente fala e que a gente discute aqui hoje, ele tem uma compreensão pós-revolução industrial, né? Onde a compreensão do lazer vem bem em relação ao trabalho, ao tempo do trabalho. O lazer, ele está na Constituição brasileira. Quando a gente fala isso, fica um pouco assim, dá uma impressão um pouco de falar daquilo que a gente já sabe, né? E obviamente, a gente também sabe que nem tudo que está na Constituição é respeitado, né? O cidadão ele tem ao seu dispor, mas o fato é que o lazer ele foi inserido na Constituição brasileira, e ao ser inserido na Constituição brasileira, o que é bem importante, né? Tem duas coisas bem importantes que eu sempre falo para os alunos, ou mais importantes em relação a isso. Primeiro é uma hierarquização do lazer em relação aos outros direitos, né? O lazer ele se hierarquiza, ou se ele iguala a outros direitos, então, ou seja, educação, saúde, trabalho, segurança e etc., entre outros. Esse é um fato bem interessante, bem importante, né? Ele deixa de ser, na Constituição, obviamente, né? Ele deixa de ser um critério de compreensão menor ou menos importante para ser igualado a um critério, a um direito como outro qualquer um, como a educação, como a saúde, né? Essa é algo muito importante. A outra é que o lazer, ao ser inserido também na Constituição, ele parte de uma compreensão da importância do lazer para a condição humana do sujeito. Ou seja, o sujeito, né, ele necessita do lazer. E, obviamente, existem muitas críticas quando a gente, principalmente na literatura sobre o lazer, quando a gente fala sobre a necessidade do lazer antagônico, na percepção antagônica ao trabalho, ou seja, ao tempo de trabalho, ou seja, um lazer para descansar, um lazer para... E, obviamente, existe uma crítica em relação a isso, né? E não deixa de ser verdade, mas a gente também não pode negar o quanto é importante o lazer para o sujeito, para ele conseguir se libertar e se valorizar em relação a algumas questões, né? E aí que é a importância do lazer relacionada ao tema que a gente está falando, né? O lazer enquanto descanso, o lazer enquanto desenvolvimento, né? Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento social, ele é um tema importantíssimo, ou seja, é um fato que o sujeito, qualquer um de nós, né? E isso está na Constituição, tem esse direito, que ele entra como um critério da condição humana do ser, né? Ou seja, eu, para me considerar um ser humano, para me entender enquanto ser humano, eu preciso de saúde, eu preciso de saneamento básico, eu preciso de educação, eu preciso de trabalho, eu preciso de moradia, mas eu também preciso do meu tempo para o lazer. E, obviamente, esse tempo para o lazer, ele não deixa de ser... ele é tão importante quanto, né?
Mas eu vou passar um pouco aí para o professor Neemias, ele continua. O que você acha sobre isso, professor? Muito boa tarde. Eu queria, assim como o professor Sérgio, fazer um agradecimento aqui, que ele é inevitável, né? É uma oportunidade maravilhosa que está de volta ao SESC, porque terei a oportunidade de falar que fui criança do SESC, né? Aqui em Pernambuco, Santo Amaro, SESC Santo Amaro. Poderei fazer essa articulação com um projeto muito importante na qual fiz parte. Então, para mim, é uma satisfação muito grande. Eu sou um entusiasta do movimento, sou um entusiasta da promoção da saúde, né? Então, poder ouvir, poder aprender, poder compartilhar, já é uma satisfação tremenda. Então, só em poder ouvir aqui o professor Sérgio, eu passaria seguramente a tarde inteira aqui ouvindo ele como, né, um grande docente aí, formador de professores, o como é importante, né, essa referência para a gente. Então, agradecendo aqui a Carol, super gentil, desde o primeiro contato. Gostaria de fazer um agradecimento à Jéssica, que, na verdade, foi um contato inicial junto a mim, assim, uma entusiasta do trabalho que eu poderia trazer, da contribuição. Então, é uma satisfação muito grande, sabe, poder disseminar um pouco do nosso trabalho, né? Eu tenho uma grata oportunidade de lidar hoje muito com um público neuroatípico, e aí eu vou falar um pouco o que seria típico e atípico, mas esses temas que estão tão em evidência, né, como integração, diversidade e inclusão, tem tudo a ver com a minha dinâmica de atuação, com o que eu penso do ponto de vista de transformar a ação do meu dia a dia, né, e o contato das pessoas entre si, que vão desde as famílias, sobretudo as pessoas, as famílias, as casas, os espaços, os centros, as clínicas. É um movimento tão interdisciplinar, multidisciplinar, assim como o lazer, porque o lazer ele é um tema tão abrangente, né? Ele se conecta com tantas coisas. Ouvindo o professor Sérgio falando agora, eu acredito que aqueles que estão tendo, os espectadores dessa oportunidade, aqueles que não tinham sido provocados a uma reflexão do tamanho do lazer, devem já estar nesse momento inquietos com o tamanho desse espectro, digamos assim, do lazer, né? Quantas áreas se conectam, né, para poder talvez chegar numa dimensão do lazer, né? Que nós temos diversas dimensões que as mesmas proporcionam benefícios e contribuições diferentes para... Professor, acho que fechou seu áudio. Então. Voltou? Perdão. Então, públicos diferentes, necessidades diferentes, espaços diferentes, cidades diferentes. Vejam, claro que todas as cidades e estados têm os seus privilégios, mas pelo menos a gente aqui no Nordeste, que é muito bairrista, né, professor Sérgio, nós temos uma riqueza cultural que é inegável, é um fato sabido, um fato já, né, incontestável, e o quanto as intervenções, as manifestações culturais oportunizam o lazer para a sociedade. Então, pensando em questões culturais, nas quais algumas cidades e alguns estados a preservam, abre-se um leque muito oportuno como objeto de estudo, como objeto de criação de programas de intervenção, como possibilidades de, a partir desses movimentos, incluir pessoas, converter pessoas, motivar pessoas, ser referência para que as pessoas possam se conectar a momentos como esse, e a partir desse contato, a gente poder fazer de o que algumas literaturas associam o lazer a uma tarefa dentro de um tempo ósseo, por exemplo, um tempo ali que você teria livre, e você se motivar ou se oportunizar às benesses daquela prática. E aí essa prática, ela é, como tinha falado há pouco, um espectro muito amplo, porque vai desde
um possível momento de relaxamento, de entretenimento, de aprendizado, de educação, de retroalimentação, retroaprendizado. Então, é um leque muito amplo, né? Entretanto, é importante que a gente fale um pouco sobre as contribuições, sobretudo mentais, porque nós temos cada vez mais aí, a pandemia trouxe isso para a gente, eu tenho certeza que a gente vai destrinçar um pouco sobre esse momento, algumas supostas patologias comportamentais, sobretudo com crianças, né, a partir da ausência de alguns aspectos importantes para o crescimento, desenvolvimento e aprendizagem, né? Relações sociais que foram comprometidas, alternativas de lazer que foram comprometidas, e aí é um efeito cascata, né? Por exemplo, quando você tem o movimento corporal ele reduzido, a gente, sobretudo numa criança, né, a gente acaba não ofertando a ela desafios cognitivos, motores que vão contribuir para esse desenvolvimento. Então, a gente sofreu muito recente tudo isso, né? Então, tem muitas análises aí, muitos viés aí com relação à característica do lazer, o tipo do lazer, o espaço estrutural, se ele é compatível, se ele é oportuno, né? Se ele é adequado, para que as pessoas, os indivíduos, as famílias, aqueles com necessidades mais pontuais, com dificuldades, sejam as mais diversas, para poder ter acesso a um espaço aonde o lazer seja ofertado. Então, é pano para manga aí para a gente poder dar continuidade. E também, professor Neemias, né, quando o senhor fala dos neuroatípicos, né, porque a gente enxerga, como o professor Sérgio trouxe, né, um direito assegurado via Constituição Federal, que vem aí desde 88, porém que na prática, né, a gente não vê essa aplicabilidade. Então, eu gostaria já de aproveitar esse gancho de que cada um trouxesse dentro da sua área como a gente pensa nessas políticas públicas, como essas pessoas realmente podem ganhar consciência e, através dessa consciência, lutar, seja através em busca de política pública, ou através até do espaço, né, físico, pensando nas cidades, na formulação das cidades, né, como o professor Sérgio trouxe, esse espaço construído, esse ambiente construído, como a gente pensa fora da caixa, de modo a atingir essas pessoas, englobando-as, trazendo para perto e, principalmente, abrindo mais a margem assim, do pensamento para que elas tenham realmente direito. Nós temos direito a esse lazer. Gostaria que vocês pudessem trazer um pouquinho disso também. Quer falar, professor? Pode ser, fica à vontade. Está ouvindo? Bom, muito bem. Perfeito, Carol. Em relação a políticas públicas, né, a gente tem que, primeiro, compreender que uma política pública é um dever do Estado, né? Das três esferas, essencialmente. Isso, os marcos legais que tratam sobre o lazer, né, os lazeres, né, vamos dizer, utilizar esse termo também, os marcos legais, eles falam sobre isso, né, da responsabilidade do Estado, das três esferas, no caso, federal, estadual e municipal, promover o lazer, né, promover atividades e ações de lazer. Quando fala isso, obviamente, também fala de atividades formais, não formais, promover espaços, a manutenção de espaços físicos, equipamentos, né? Essa é a grande questão inicial. Obviamente, também tem a responsabilidade, outras responsabilidades, né? Os marcos legais trazem, que são da família, de todos nós, cidadãos brasileiros, de promover o lazer para os próximos, ou promover espaços, ou até mesmo possibilitar, né, dar acesso a isso. Em relação a políticas públicas, em especial, assim, a gente sabe o quanto nosso país ainda deixa um pouco a desejar em relação a isso. Mas a gente também não pode negar que existem aí boas propostas, né? Os nossos governos aí anteriores, este também, ele tem aí um olhar, tem
não olhar para... E aí vou tentar entrar numa área mais esportiva, da atividade física, mas não saindo do lazer, né? Lembrando, o esporte educacional, a questão do esporte social, né? Participação, vamos dizer assim. A gente não pode negar que tem tido políticas públicas interessantes, né? Esperamos que... a gente tem lutado já há algum tempo. Quando eu falo a gente, porque eu participei bastante de um processo bem interessante de programa social, esportivo social, e desde então a gente lutava, e a gente sempre repetia, né, que esse tipo de política, ele tinha que virar uma política de governo para uma política de Estado, né? Essa que era a ideia, que é isso que deveria ser feito em nosso país, ou seja, políticas de governo, políticas públicas de governo, serem transformadas em políticas públicas de Estado, né? Onde entra um governante e sai governante, e a política fica, pela sua importância, pela sua justificativa, pelo seu alicerce social, né? Seu alicerce da sua importância. E eu vejo aí, vou tentar especificar um pouco para melhorar a compreensão, né? Uma grande política pública que eu vejo, importante, e não só em nível de Estado, né, de esferas, mas de instituições, como o próprio SESC, são os projetos sociais, né? Os programas sociais e projetos sociais, né? Programas em nível, talvez, de Estado, talvez de instituição, como o SESC, ou de governo, e aí projetos que atendam comunidades mais específicas, né? Eu vejo que essa é uma ótima política uma ótima política pública de lazer, né? E, obviamente, eu estou falando a partir de um olhar da inclusão social, ou seja, projetos esportivos sociais que tenham como base, né, a inclusão social. A gente sabe que existem outros objetivos, mas é desse projeto que eu estou falando que também... os outros também têm a inclusão, mas é desse projeto em especial que estou falando, ou seja, projetos que têm como alicerce a inclusão social, né, a integração social. E esses projetos são muito importantes para as comunidades, né? Num bate-papo que nós tivemos anteriormente, eu até falei, né? Provavelmente muitas crianças em programas que participam de programas e projetos esportivos sociais, aquele projeto, aquele momento que ele fica ali, né, que ele é atendido por um profissional, né, provavelmente em muitos lugares ou em muitas regiões, e a gente percebeu isso, era a única oportunidade que ele tinha de ter contato com atividades esportivas ou atividades culturais diferentes, diversas, né? E isso é uma questão de inclusão. E ele acaba... Desculpa até lhe interromper. E essa criança, por exemplo, como o senhor citou, quando ele vai para casa, né, volta para casa, ele começa a ser um agente, né? Então, às vezes, a família não tem oportunidade, ele está tendo essa vivência, ele acaba sendo promotor também, de disseminar realmente, né, o que ele aprendeu culturalmente, né? Tudo que... Com certeza. Falhou um pouco tua voz aqui, não sei se foi só para mim, mas com certeza, Carol, perfeito. E a ideia é isso, né? Veja, um projeto, provavelmente aquela criança, e aí estou falando de um público bem específico, né? Aquela criança, aquele no projeto, no programa, né? Aprendendo alguma modalidade esportiva ou cultural, ele tem a única oportunidade da vida dele, até aquele momento, de aprender uma modalidade diferente, uma atividade diferente. E veja o quanto que isso é importante, né? Provavelmente algumas pessoas têm uma dificuldade de compreender isso, né? Você possibilitar que a criança participe, experiencie, vivencie uma atividade esportiva diferente daquela que ela é costumeira a participar, então vamos dizer assim, vou citar o exemplo do futebol, por exemplo, né? Que é uma atividade fantástica, né? Mas possibilitar que a criança participe, conheça, vivencie uma modalidade diferente, vai colaborar no arcabouço motor dela, né? E vai melhorar isso. A ideia é essa, né? Que
ao essa criança experienciar uma modalidade diferente, com movimentos diferentes, com regras diferentes, com compreensões táticas diferentes, com compreensões de comportamento diferentes, isso vai agregar valor no arcabouço motor dessa criança, né? E vai colaborar, talvez, para que ela, posteriormente, futuramente, ela decida por qualquer outra modalidade, né? Ou seja, uma modalidade diferente daquela que é. Esse é um lado, né? O outro é o aspecto social mesmo, né? É o quanto que um projeto social ele trabalha e pode, né, trabalhar essa questão da inclusão e da transformação de valores, colaborando na formação de valores, colaborando na formação do cidadão, né, da criança enquanto cidadão. E, obviamente, o lazer aí tem um papel bem legal, né? Porque quando você trabalha o projeto social na perspectiva do lazer, das atividades culturais do lazer, dos interesses culturais, né? Aquele velho conhecido, classificação dos interesses culturais, ele possibilita também que a criança o jovem tenha contato com outros diálogos, né? Com outras linguagens, melhor dizendo, né? Que o lazer proporciona. Ou seja, compreender que praticar uma atividade esportiva não basta só jogar, não tem só jogar a atividade. Você pode compreender a atividade, entender a atividade, né? Aprender a atividade, transformar a atividade. Acho que isso que é legal, acho que isso que é bacana também, né? Uma ação, um projeto que tenha como arcabouço teórico essa questão além do jogar, além do aprender, né, além do praticar, mas compreender, né, a atividade, o esporte, saber falar, né, compreender, saber jogar e, acima de tudo, poder transformar isso, né, que isso é muito legal. E a gente já verifica isso em várias situações. O próprio futebol de rua, né, é um bom exemplo dessa situação, né. Mas vou passar a bola aí para o Neemias, que aí ele acho que pode colaborar com as questões de inclusão de outros grupos, né, em projetos. Penso que é bem interessante também, bem importante, na verdade, né? Bem, sou suspeito até para falar dos projetos sociais, tendo em vista ser fruto de uma contribuição bem considerável, né, de projetos. Mas pegando um gancho, primeiramente, no que o professor Sérgio falou, eu estava observando bem uma coisa acerca da neuroplasticidade, que a inserção dessa criança nessas práticas, que sejam elas esportivas ou não, dentro da dimensão do jogo, do entretenimento, ela estimula, né, essa preservação de neurônios e até a ampliação dos mesmos. Então, não é à toa que a gente tenta ampliar o repertório motor dessa criança, né? Nas mais diversas possibilidades, pensando numa pirâmide, a base funcional de movimento dessa criança tem que ser muito rica, porque propicia ganhos cognitivos, e aí você vai encontrar diversas referências falando de crianças ativas, tendo melhoras nos desempenhos nas disciplinas escolares formais. Por quê? Porque dentro do jogo, dentro do esporte, dentro do lazer, como foi citado o próprio jogo na rua, veja, o futebol na rua ele é um jogo adaptado. Né? Às vezes eles estão jogando ali 3 contra 3, com a barra de pedra, com a barra adaptado, uma barra só e todos contra uma barra, ou seja, é o futebol adaptado. E esse processo de adaptação, ele é seguido de um processo de tomadas de decisões, né? Então, para que o jogo aconteça, para que a prática aconteça, para que aquele modelo ali possível aconteça, decisões têm que ser tomadas, gerenciamentos acontecem, surgem líderes nesse processo. Então, assim, é uma cascada de contribuições, né, para tal. E a ideia do projeto social em si é que o mesmo consegue fazer chegar em determinados lugares que muitas vezes não teriam a oportunidade de ter acesso a uma instrução um pouco mais elaborada. Porque a gente sabe que existem referências, não só referências
teóricas para conduzir esse processo, mas, sobretudo, em comunidades carentes, é importante aquele referencial do professor, por exemplo, sabe? Porque, às vezes, sobretudo numa comunidade muito carente, que já é muito oprimida, que já é sujeita a diversas marginalizações, às vezes a referência mais próxima dessa criança é uma referência bem corrompida. Então, como essa criança é uma esponja, que ele tende a absorver muito facilmente tudo que está ali muito perto e em abundância, a oportunidade de estar inserido num programa social, seja ele de iniciativa pública ou não, é ele poder ter contato com um novo referencial de que é possível outras coisas, né? E aí calha bem aí com o que a Carol falou sobre essa criança quando voltar para o ambiente familiar, o ambiente social mais próximo, ele ser um multiplicador de algo novo, de algo diferente, de uma possibilidade diferente. E isso poder ser retroalimentado dentro do seio daquele programa. E é um fato que a coisa acontece de fato. Voltando com a minha relação com o SESC, eu tive a oportunidade de iniciar a prática do judô dentro do SESC, enquanto criança, né? Então, como não diferente de muitos, criança de escola pública, o acesso à prática do judô e todo o seu acervo, né, que o judô traz em aspectos disciplinares, aspectos de respeito ao outro, aspectos físicos, né, motores, me oportunizaram a apresentar talvez um desempenho ali já numa outra dimensão da prática, porque inicialmente a inserção no judô do ponto de vista do lazer, ele entrou para ocupar um momento ali livre e que nesse momento livre eu tivesse um ganho educacional, né? O mesmo ele foi desenvolvendo para uma outra esfera, de forma tal que surgiram outras oportunidades através da inclusão no projeto, como acesso a escolas privadas, consequentemente com a oportunidade de um ensino um pouco mais elaborado, que te dá condições de competir, talvez, dentro das oportunidades, aí, dos desafios nas faculdades também mais procuradas, que são as faculdades públicas, né, e federais, enfim, estaduais. Então, a ideia do projeto podendo funcionar bem, assim como a própria universidade com o seu projeto Santo Amaro, que era educação através do esporte, inseridos para uma prática de lazer no fim de semana, assim era a base do projeto, e o mesmo com viés de educação, aprendizado, formação, transmissão de valores, ampliação da base funcional, para que os mesmos, quando tenham acesso a habilidades mais específicas, eles tenham a possibilidade de continuar progredindo nesse processo, né? Porque quando a gente fala do típico e o atípico, a ideia do típico e o atípico é que quando a gente fala nas fases de desenvolvimento, de crescimento, né, desenvolvimento e aprendizagem motora, existem marcos. Por exemplo, uma criança que com 5 anos de idade espera-se que a mesma esteja realizando tais competências motoras, né, tais competências cognitivas. Se a mesma não apresenta essas competências mínimas, elas começam a ser entendidas com uma possível atipia, ou seja, ela não está no marco típico esperado. Agora, essa atipia pode estar ligada ou não a um transtorno neurológico. É importante estar claro. Não estamos falando aqui apenas, por exemplo, dos autistas, um TDAH, crianças com síndrome de Down, TOD e as demais. Crianças, inclusive, que não têm nenhum diagnóstico ainda que relaciona a um transtorno neurológico, as mesmas podem apresentar alguma dispraxia. O que seria dispraxia? O que a gente entende de dispraxia? Apenas o desenvolvimento motor está um pouquinho aquém do esperado cronologicamente. Então, essa dispraxia, muitas vezes, o enquadra numa atipia. Para mais também é. Eu acredito que todos já ouviram falar daquelas crianças superdotadas, por exemplo. Então, ou seja, com 5 anos,
espera-se que essa criança tenha X níveis de competência. Se a mesma apresenta competências completamente acima da média, de uma maneira extraordinária, a mesma também está enquadrada em alguma atipia. Por quê? Porque não é típico, por exemplo, da idade de 4 anos, 5 anos, uma criança está realizando cálculos matemáticos extraordinários. Ou seja, isso não é típico. Apenas para não estereotiparem, por exemplo, o neurotípico ou neuroatípico como sendo literalmente um quadro de transtorno neurológico, né? Mas as atipias ali, elas podem acontecer a todo momento, sobretudo na prática de lazer, que estão aos nossos olhos, né? É o indivíduo que não está conseguindo responder bem ao estímulo que foi dado. Por exemplo, uma aula de dança e você coloca elementos mínimos básicos ali de uma aula de dança para ter os benefícios ali, né, do entretenimento, do prazer de executar o processo, e o mesmo simplesmente não compreende o que está acontecendo. E aí é onde a gente entra nas questões do será que ele está incluído de fato na aula ou apenas ele está integrado na aula? Ou seja, a aula é livre, todo mundo participa. Agora, se ela vai ser inclusiva ou não, já é uma outra coisa. Era até sobre isso que eu já gostaria de trazer, né? Se o senhor pudesse já abordar um pouquinho dessa questão mais conceitual, né? Porque muitas vezes a gente vê, né, seja um neurotípico ou uma pessoa com uma deficiência, outra deficiência, e nós achamos que, por termos 1, 2, 3, seja aluno, seja num passeio de turismo, num hotel, a gente se considera inclusivo por ter a estrutura física, mas então o que seria realmente, né, a inclusão ou essa inserção? Qual é o diferencial de um para o outro? Hoje, por exemplo, eu acho que, de um modo geral, muito trabalho tem feito para se incluir a ideia da diversidade, né? Ou seja, vamos tentar misturar, digamos assim, vamos tentar integrar. Então, eu trago todo mundo, eu oferto para todos o espaço, a prática, a dinâmica, a aula, o entretenimento, enfim, isso é uma possibilidade, quando mesmo é ofertado. Então, eu posso usar o rótulo de que aqui na nossa aula nós trabalhamos com a diversidade. Então, todos são bem-vindos, todos participam, independente da dificuldade motora, da dificuldade neurológica, qualquer outra questão comportamental que supostamente o diferencie em algum aspecto da maioria. Então, eu tenho ali uma integração perfeita. Por quê? Porque não há nenhuma restrição para a participação, para o ingresso, para estar ali dentro daquele processo. Entretanto, esses indivíduos ou grupos, porventura, podem ter necessidades especiais que envolve a infraestrutura para que o mesmo esteja lá, envolve a característica dos implementos utilizados, envolve algumas competências dos indivíduos que estão conduzindo o processo, envolve, sobretudo, adaptações da dinâmica para aqueles que estão dando aula, por exemplo, do plano de aula, né? O pessoal que trabalha com aula formal, principalmente em escola, sabe que tem aquele documentozinho ali de plano de aula, que o mesmo tem grande flexibilidade, mas muitas vezes eu me contento com a perspectiva integradora da prática, mas não com a perspectiva de incluí-la no processo. Então, o próprio jogo, por exemplo, é um fato que se eu tenho uma criança, dependendo, porque o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, que tem se falado muito, né, que é o autista, ele é um transtorno por ser neurológico, ele é um espectro porque há uma variedade comportamental gigantesca, né? E tem as questões autistas. E o que acontece muito é que, com o autista, as pessoas querem tratar o indivíduo autista e não o autismo no indivíduo. Então, por exemplo, alguns autistas eles são muito sensíveis a barulhos sonoros e tudo mais. Então, se eu quiser tratar
indivíduos autistas, eu estou pensando em colocar ele na aula. Se eu quiser tratar o autismo nele, eu vou evitar o apito. Por quê? Porque o apito vai possivelmente desencadear uma desorganização naquele indivíduo. Então, esse é o momento que eu estou pensando em incluí-lo no processo. Então, aqueles que não têm problema com apito, eles vão se adaptar a uma outra forma de comando. Eu estou aqui apenas exemplificando uma possibilidade. Então, a diversidade em si, a integração, é misturar. Pensando numa frase, eu esqueci o autor. A diversidade e a integração eu misturo. A inclusão é fazer essa diversidade, essa mistura, essa integração funcionar. É onde eu consigo fazer com que todos os indivíduos ali estão desenvolvendo algo. Alguns muito, alguns pouco, porque individualidade biológica é um princípio absolutamente biológico que no esporte é muito evidenciado, mas nessas práticas terapêuticas, sobretudo um lazer terapêutico, mais do que nunca, sabe? Então, é uma possibilidade de eu adaptar. A inclusão, ela tem como palavra junto a ela literalmente a adaptação. Veja o desporto, né? Temos as Olimpíadas e temos as Olimpíadas, as Paralimpíadas, por ser paralelo, né? Aí daqui eu tenho os Jogos Olímpicos e aqui eu tenho as Paralimpíadas. Por quê? Porque as Paralimpíadas são adaptadas para que todos aqueles indivíduos com necessidades, seja das mais diversas, necessidades que talvez os das Olimpíadas não necessitem, toda a infraestrutura, toda a lógica, todo o processo de comunicação, todo o processo de deslocamento, todo o processo de regras, toda a condução é adaptada em paralelo. Então, a adaptação ao que você for fazer, aula, estrutura, local, comunicação, muitas vezes até vestimenta, toque, é isso que é por aí que a gente começa a incluir, sobretudo, indivíduos com necessidades especiais, né? O professor Sérgio, ele tem uma fala muito bacana que me chama muita atenção com relação à infraestrutura que de fato inclui e aquela que, na verdade, marginaliza. Sabe? É como se fosse eu estou integrando, mas na verdade eu estou quase que marginalizando, porque ou aquele atípico não está se sentindo à vontade por estar ali, ou supostamente alguém que não tem uma necessidade especial não está à vontade pelo grupo ou pela estrutura que está sendo comprometida. Enfim, eu vou passar para o professor Sérgio, não sei se você vai colocar mais um elemento aí para ele, mas eu sei que ele tem algo muito bacana sobre isso. Legal. Parabéns, Neemias. Penso que é isso mesmo. Você fez aí uma reflexão bem interessante e tratou de uma forma conceitual bem legal. Eu só para fechar aqui essa parte, Carol, se me permite, essa parte do projeto social, e aí a gente pula para isso, que eu vou tentar fazer um link aqui com o que o professor Neemias falou. Em relação ao projeto social, né, tem um amigo meu que fala assim, quando a gente dava muita palestra sobre isso, falava assim, que o projeto social ele entra numa lacuna de uma política pública, né? E isso é bem importante a gente compreender isso. A segunda coisa é da importância de um projeto social esportivo para os participantes, quanto a gente já falou, os benefícios, etc., e como o próprio professor registrou bem, mas para ser importante e ainda tendo como fundo isso que o professor Neemias falou, ou seja, a inclusão, né, de crianças neuroatípicas ou especiais, me perdoe, não sou estudioso dessa área, mas na inclusão, algo bem importante a gente ter, por vezes, quebrar um paradigma em relação ao projeto social, que existe, não no nosso país só, mas na cabeça das pessoas. As pessoas pensam assim, aquela comunidade não tem nada, não tem atividade nenhuma, então vamos abrir um projeto ali, qualquer coisa serve. Qualquer cidadão que vai lá dar aula serve.
E esse é um pensamento muito errado, né? Por quê? Porque são aquelas crianças, ou seja, que estão em vulnerabilidade social, em risco social, são aquelas pessoas, aquela comunidade que não tem muito espaço para apropriar para o lazer, são eles que precisam, essa comunidade, né, essas pessoas, são eles que precisam efetivamente de um serviço de qualidade. Para isso tem que ter profissionais competentes. Então, para isso que o professor Neemias falou, para compreender, para ter um professor que compreenda e transforme a sua aula, né, e inclua as crianças neuras, crianças especiais, precisa ter competência, precisa ter, ou seja, então é uma compreensão diferente, tem que quebrar esse paradigma de que um projeto social, qualquer coisa serve, uma bolinha ali, vamos colocar futebol, não, pelo contrário, são essas pessoas, essas crianças, essa clientela, vamos usar esse termo, que por vezes é muito criticado, né, mas é um termo entendível, bem entendível, que precisam de um trabalho de qualidade, que precisam de ações de qualidade. Esse é um ponto legal. Outro ponto é a importância de um projeto social para a própria formação profissional das pessoas, né? Então, a formação profissional, imagine, do profissional de educação física, do professor de educação física, como queiram chamar aí, né? Do assistente social, do psicólogo, ou seja, até mesmo da gestão, né? Então, um projeto social, um programa social, ele possibilita isso também. Ou seja, é um espaço de colaboração na formação dessas pessoas, assim como o SESC é, né? O SESC é uma instituição que é reconhecidamente uma instituição, por exemplo, a nossa área na educação física, que colabora muito na formação das pessoas. Bom, esse é um ponto. E aí eu vou falar o último ponto, e vou fechar e já vou tentar fazer o link para aquilo que a gente vai, pelo menos vou tentar falar do espaço. O projeto social, quando é bem conduzido, bem planejado, ele tem uma coisa bem importante que vale a pena ser referenciada. É o quanto que ele deve, né? Talvez deve, seria a palavra ideal, mas pode, é o que a gente pode falar aqui agora, assim, pode transformar aquela realidade, o entorno daquela comunidade que o projeto ele se insere, né? Que essa é a ideia. É uma participação ativa da comunidade que está ali, então do pai, da mãe, do irmão, das crianças que participam, e aí os professores, eles se inserem na comunidade, essa situação, né? Porque tem que quebrar também esse paradigma de chegar uma política, chegar num lugar, aplicar a política ou a ação, né? E depois, assim, não dialogar com a comunidade. E o projeto social, quando bem conduzido, bem planejado, e bem alicerçado nessas questões, né? O que ele pode fazer e deve fazer? Que é uma palavra um pouco banalizada hoje, mas que a gente já discutia lá no mestrado, que é justamente empoderar aquela comunidade em que o projeto está inserido, ou seja, a grande questão, a grande importância, acho que a grande sacada de um bom projeto é o quanto ele pode envolver a comunidade que envolve aquele projeto, não só pai e mãe, mas o comerciante, o gestor do bairro, não sei se é um bom termo, mas o pai, a mãe da criança, o irmão, ou seja, e aí eles vão também se inserindo dentro do projeto e acontece aquilo que você falou, um efeito de reflexo, um efeito transformador, daquela criança vai se transformando e vai passando para essa comunidade que vai, e a ideia depois é que a própria comunidade empoderada, né, vamos usar esse termo, ela dê continuidade àquela ação, ela possa dar continuidade, ou então participar mais, né, porque isso é legal, né, é uma comunidade participar de um projeto. Imagina, eu chego numa comunidade e vou falar assim, nós vamos abrir um projeto aqui e vamos colocar 3 modalidades. E, quem quer participar, participa. Quem não quer, não participa. As coisas não podem ser assim, né? Ela tem que ser planejada, tem que ser pensada, tem que ser diagnosticadas, né? Que atividades que as crianças precisam mais, quem são essas crianças. Porque um projeto, ele promove uma série de situações, né? Inclusive, imagine, um projeto, um grande programa social que eu trabalhei, em nível nacional, que a gente estava formação em todo o Brasil, uma das coisas que tinha era a equidade de gênero nas aulas, né? A gente buscava a questão de meninas e meninos terem participação ativa naquele projeto. E em um determinado momento, em visitas que a gente fazia, a gente percebia que a maioria
uma grande maioria eram meninos. E aí começamos a fazer avaliação nas comunidades e aí percebemos que as meninas, elas ficavam cuidando dos irmãos mais novos em casa. Era uma ação, uma função que a menina tinha dentro da família. E aí a gente começou a criar estratégias dentro desse programa para que os projetos, né, convidassem, ou seja, não é convidassem, promovessem atividades de integração dessas meninas também nesses projetos, que era importante a participação. Mas aí eu trago, e a questão dessa comunidade, o quanto ela transforma esse espaço, né? E aí, falando em espaço, naquilo que o professor Neemias falou, o quanto que é importante isso, né, nas questões do lazer, as questões da infraestrutura para o lazer, né? Sejam elas infraestruturas esportivas, culturais, né? Sejam elas infraestruturas que possibilite e convide as pessoas para o turismo, que é um tema que você falou no início, que é bem legal, né, e bem importante, que está muito relacionado ao lazer e à própria inclusão, né? E, obviamente, quando a gente fala em infraestrutura, a gente está falando do ambiente construído, que é um tema bem legal, né? Ambiente construído é o conceito, mais ou menos assim, daquele ambiente que é transformado pelo ser humano, né? Então, imagine, o Central Park, Nova York, né? Todo mundo acha que aquilo é meio... Estava ali e a cidade foi construída ao lado e tal. Não, aquilo foi construído pelo homem, né? E ele teve alguns objetivos, né? E, obviamente, também teve alguns impactos negativos com as comunidades que moravam naquele lugar, né? E isso é muito importante, a questão do ambiente construído, né? Ou seja, um ambiente que seja inclusivo para as pessoas, né? E aí, não estou falando agora só de pessoas especiais, aquilo que o professor Neemias falou, mas pessoas, de modo geral, idosos, crianças, jovens, adolescentes, adultos, né? É um ambiente que seja inclusivo, seguro, com uma estética boa, algo que a gente trabalha bastante, a gente tem discutido bastante, né, estudado, assim, que é a caminhabilidade, né, o walkability, ou seja, possibilitar que as pessoas caminhem com segurança, né, que é algo bem interessante isso, né. Por vezes, eu vou falar isso e depois passar a palavra para o professor Neemias ou para você, que aí você acha que você vai dar uma instigada na gente aí. Por vezes, né, nós, enquanto cidadãos, não percebemos muito essa questão da caminhabilidade, né, do quanto é importante nós termos espaços para caminhar de uma forma segura, né? Onde eu moro, aqui em São Luís, inclusive a gente participou de um projeto, de uma pesquisa nacional do Mobilize, então a gente identificou muito isso, né? São Luís, nos espaços investigados, ou pelo menos onde eu identifico, a gente não vê muito espaço com uma boa caminhabilidade, né? Uma boa calçada para as pessoas andarem. Às vezes, por vezes não, quase sempre as calçadas têm desnivelamento, né? Aí tem buracos, elas são pequenas, né? Curtas, né? Não são largas, e por vezes tem um poste de energia no meio, e aí a gente começa a chamar atenção isso nas disciplinas de lazer que a gente trabalha, e os alunos eles não percebem muito bem, e depois eles vão para a rua, né? Que a gente fala assim, eles vão fazer uma pesquisa de observação, e aí eles voltam e falam, poxa, professor, a gente não tinha percebido isso, como que é importante. E aí, às vezes, alguém fala assim, mas a minha avó tem 90 anos, 80 e tantos anos, ela caminha lá no meu bairro, né? Mas caminha onde? Ela caminha na calçada, de vez em quando ela vai para a rua, porque tem carro parado em cima, tem buraco, tem desnível. Tudo bem, ela caminha. Mas é importante compreender que a vozinha, ela está caminhando com risco, né? E aí, se você puxar um dedinho assim, fazer uma linha, estou falando de idosos agora, do envelhecimento, você vai verificar que a causa de mortes, a principal causa de mortes, né, dos idosos são as quedas. Ou seja, a velhinha, a vozinha, ela está andando, tudo bem, mas ela anda no meio da rua, ela está se correndo o risco de... Uma outra questão dos cadeirantes, né? Eu sempre falo para o pessoal assim, meus alunos, acho que São Luís não tem cadeirante. São Luís não tem cadeirante. Mas por quê? Não vejo cadeirante na rua. Mas aí, isso é obviamente, estou instigando-os, né? Estou provocando-os, né? Os meus alunos, né? Os meus acadêmicos. E aí eu falo para eles, vocês têm que buscar. E, por vezes a gente vê um cadeirante andando na rua. Ou seja, além do constrangimento, já estar numa cadeira de rodas, constrangimento no sentido de ser constrangido de diversas conquistas, né? De
espaço, sei lá, ele, além desse constrangimento, ele se vê constrangido e correndo o risco de andar no meio da rua, porque na calçada é impossível o cadeirante andar, né? Pelo desnivelamento, gente parada, o carro em cima da calçada, poste no meio da calçada, ou seja, mas o que isso tem a ver com lazer? Tem tudo a ver com lazer, né? Porque eu tenho meu tempo livre, eu gostaria de me dispor o meu tempo para andar pela cidade, me deslocar de uma forma segura, de uma forma agradável, né? E aí a questão do espaço também, uma outra relação do ambiente construído, eu vou passar a bola para vocês, é que os estudos mostram que as maiores probabilidades das pessoas serem mais ativas, né, quando tem infraestruturas esportivas, né, próximas de casa, né? Por isso que as políticas públicas de planejamento urbano, elas devem pensar isso. E aí a distribuição de espaços e equipamentos, ela tem que ser pensada, ela tem que ser planejada, né? Eu acho que eu falei muito, vou passar a bola para vocês e aí a gente continua. Vamos lá. Mas é importante. Eu queria só reforçar, né, as perguntas que podem ser direcionadas no chat, mas a gente já tem uma, e é para o professor Neemias. Levando em consideração os espaços de lazer e pessoas neuroatípicas ou típicos, como lidar com o critério de inserção que, por vezes, se confunde com inclusão na prática? É bem difícil. É bem difícil, sobretudo porque a gente vive numa sociedade que tem diversas lacunas de conhecimento acerca de muitas coisas, né? A forma na qual a gente já vem na escola, a forma que o ensino nos é oportunizado, ele não nos torna críticos e reflexivos ao ponto de ter um exercício de empatia. Então, a palavra empatia hoje é muito usada em rede social ou coisa do tipo para você se autodenominar, mas a empatia é um exercício diário. Então, eu vou tentar falar um pouco sobre isso e conectar com a deixa do professor Sérgio agora há pouco. Eu me lembro, uma vez na universidade, na aquela escada de acesso à piscina, né? Aquela escada de acesso à piscina, ela, para indivíduos ativos, por exemplo, eu falo as escadas clássicas, né? Que ela tem um apoio já relativamente baixo, na qual você tem que realizar um ligeiro agachamento, você precisa transferir seu peso para a força dos braços, para se apoiar e ir descendo degrau a degrau, sem perder a apreensão manual, ou seja, se segurar na escada para poder descer. Se o volume de água for alto, à medida que o teu corpo vai entrando na água, vai diminuindo o seu peso corporal, você consegue gerenciar um pouco melhor. Mas se a água, em relação à borda, estiver bem baixa, significa que você vai ter que ter uma competência física razoável para poder ir se segurando. Imagine um idoso, certo? Um idoso que, naturalmente, o processo degenerativo é um processo inevitável, que ele pode ser minimizado ou retardado a partir dos diversos programas, sejam eles de atividade física, lazer, etc. Mas imagine esse idoso, que não é incomum, esse idoso sedentário, muito menos incomum, e esse idoso também incluído ali num quadro de doenças crônico-degenerativas, como a obesidade, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma doença, certo? Então, imagine esse indivíduo para ter acesso a essa escada. Então, a ilustração que um professor fez com seus alunos dentro do âmbito acadêmico, e aí vale ressaltar o que o professor Sérgio falou sobre profissionais competentes para conduzir determinadas ações. E não necessariamente, está precisando de uma prática ali, pega qualquer indivíduo para conduzir aquela prática. Então, pensando nessa experiência, nesse exercício, o professor pediu para que os alunos reunissem o maior número de espaguetes. Aqueles espaguetes que são utilizados em aulas de hidroginástica, muito comum nas piscinas e tudo mais. Então, como eram estudantes, jovens estudantes de educação física, cada um queria reunir o maior número de espaguetes
presos debaixo de um braço, de outro, e até mesmo entre as pernas. Então, quando eles estavam fora da piscina, com aquele alto volume de implementos ali, o professor disse: olha, vocês não podem se desfazer de nenhum dos espaguetes que pegaram. Vocês, do jeito que estão, vão tentar entrar na piscina pela escada. Então, com isso, imaginem a dificuldade que cada um teria para administrar, sustentar todos aqueles espaguetes e utilizar a escada feita para ter acesso à piscina para tal. Então, a princípio é cômico, né? Se não fosse trágico. Por quê? Porque os índices de acidentes, até como o professor Sérgio falou, não é incomum. O idoso que se predispõe, depois de muita luta, para que a gente o convença a se oportunizar a um momento de entretenimento, de lazer, o ambiente aquático, porque a gente sabe que o corpo em contato com a água, naturalmente a água um pouco mais fria libera opioides, que até aliviam a sensação de dor, o que não é incomum os idosos trazerem dor e etc. Uma aula de hidroginástica, em geral, é coletiva, então eu tenho um ambiente social maravilhoso, dentro de um ambiente prazeroso como a água e com aquele professor bem animado. Entretanto, a infraestrutura ali, que ela foi bem pensada para a inserção das pessoas, ela ainda tem alguma dificuldade de incluir alguns indivíduos, né? Então, apenas uma ilustração que me veio agora, na qual o professor fez um exercício forçado de empatia. E a empatia real perpassa por esse ambiente onde você está no espaço, que esse espaço está feito para integrar, mas como eu penso em incluir? Pensar em incluir é na dificuldade que você teria se estivesse no lugar dele. Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma dificuldade de fazer um exercício de alguém com deficiência visual. A gente olha para alguém com deficiência visual e a gente quer dar vários comandos, muitas vezes. Os comandos auditivos, na expectativa de que ele ouça, os comandos de uma maneira geral. Entretanto, chegar perto dele e oferecer o braço para conduzir, descrever verbalmente o espaço, o ambiente, que seria algo mais fácil até, mais prático, mais... deveria ser óbvio, né? Eu costumo entender que o óbvio tem que ser dito, senão não é óbvio, né? Você descrever o espaço para alguém que não vê, deveria ser óbvio, não era? Entretanto, a gente vê muito pouco isso. Às vezes a gente está diante de alguém com deficiência visual e a gente não diz, olha, eu sou negro, careca, uso óculos, estou com a camisa preta, eu sei que você está percebendo que eu tenho uma voz mais grave, mais rouca, né? Tenho X altura, peso mais ou menos assim, sou um praticante de esporte. Então a gente está dando elementos para que esse indivíduo se sinta absolutamente incluído, porque ele vê no sentido que ele vê literalmente com o cérebro, né? Vê com o coração que você está preocupado que ele literalmente faça parte do que está acontecendo. E não simplesmente vou colocar uma música e vocês vão dançar. Ora, dançar com quem? Quem é você que está conduzindo essa dança? Quais são as suas características físicas? O que é que você gosta? Quem são as pessoas que estão aqui comigo? Como é esse espaço? Então, assim, o que tem no chão? O que é que tem do lado? O que é que tem no céu? Então, o que é esse som? Então, tudo isso, estamos falando de um deficiente visual. Faça esse exercício para as demais outras demandas. Por exemplo, normalmente indivíduos neuroatípicos, sobretudo autistas ou indivíduos com transtorno de atenção, déficit de atenção ou hiperatividade, eles têm dificuldade de se conectar à proposta que você está lançando. Então, tem uma frasezinha que fala muito sobre isso, que se o indivíduo não consegue aprender do jeito que você está ensinando, comece a ensinar do jeito que ele pode aprender. E ensinar do jeito que ele pode aprender, esse indivíduo chegou até você com uma história prévia. Ou seja, ele vive numa família, ele vive numa casa,
ele vive num contexto social, no dia dele, no dia a dia, pode haver algum elemento que seja um elo de ligação entre você e ele. É muito comum criança que eu atendo que ele gosta muito de bola e ele quer a bola o tempo inteiro. Então, eu não posso ter dúvida de que aquela bola será o ponto de partida para a gente poder gerar outros estímulos com a bola e sem a bola. Então, às vezes você quer criar com a mesma situação, né, numa integração. Pessoal, agora todo mundo solta a bola porque nós vamos fazer exercício de deslocamento sem nenhum implemento. Ora, por que é que alguém que precisa desse teu exercício de empatia não pode fazer o mesmo exercício de deslocamento com um implemento que é um objeto de interesse? Para quê? Para que a partir dali ele conheça você e você conheça ele, sabe? Você vai encontrar, por exemplo, indivíduos que você vai pegar na mão dele e ele vai morder sua mão. E você vai pegar, vai ter a mão mordida inesperadamente. Por quê? Porque você não conhece ele, nem ele lhe conhece. É muito comum, hoje bem menos, quando eu me aproximar, aquela butada no óculos, sabe? Ele toma o meu óculos ali. Ele, na verdade, não está me agredindo, ele está me dizendo algo. Ele está se comunicando. E aí eu preciso conhecê-lo para entender essa comunicação dele, que para as pessoas que não o conhecem, soa agressivo, soa até mesmo violência, pessoas que, na verdade, não têm nenhum conhecimento do conceito de violência, né? Para você achar que isso é uma violência. Então, ele, na verdade, não está nem falando através do corpo, ele está falando com o corpo. Então, o que é mais difícil para a sociedade é, ao ouvir um indivíduo falando com o corpo, se predispor, ter paciência, ter calma para entender o que está acontecendo. Em geral, a gente fica muito assustado, né? A gente fica muito constrangido, cria logo aquela carinha de pena, a gente não consegue se conectar com alguém que muitas vezes o está acompanhando para saber, eu posso ajudar de alguma forma? Né? Como é que eu posso falar com ele? Então, é um exercício de predisposição, literalmente, sabe? É muito fácil você dizer que você é uma pessoa disposta a ajudar ao outro, mas pergunte ao outro como ele pode ser ajudado. Nesses casos, tem sempre alguém ali que precisa de alguma ajuda. Alguns ambientes, alguns espaços hoje que tentam fazer esse acompanhamento, entendendo que não tem como você ajudar uma criança ou um adulto. Hoje eu atendo alguns indivíduos que eles são literalmente adultos, né? São autistas, por exemplo, que eles são com mais de 18 anos. E o que a gente tem visto é que quando é criança, pré-adolescente, tem muita oferta de terapias. Só que quando ele vai ficando mais velho, ali adulto, mas é impressionante como diminui a oferta, sabe? Então, eu imagino que em alguns locais a gente tem visto que as pessoas não estão se esmerando em competência para poder conduzir esse indivíduo adulto, que muitas vezes ele desorganiza. Então, imagine um adulto gritando, ele causa um impacto, um desconforto muito maior do que, às vezes, uma criança que você, enquanto adulto, acredita que teria um controle de espaço físico maior. Então, existem formações de controle de crises, se for o caso, né? Quando ele está num momento como esse. Então, é uma soma de coisas de literalmente empatia. Eu vou usar a palavra empatia, mesmo as pessoas usando de maneira equivocada, mas se a empatia for se colocar no lugar para poder a coisa acontecer, sabe? Então, por exemplo, eu tenho todos os cones são azul, né? E aquela criança tem gente ali que não tem interesse nenhum por aquela cone. Para ela trabalha muito maior agora o vermelho, um pareamento de cores. Ela iria fazer a mesma atividade se você trouxesse algum pareamento de cores. Mas ó, o cone é aquele, a atividade é daqui para lá e ele está integrado, ele pode participar. E aí, de repente, está ele ali sem interesse em participar, se escanteando, se isolando. Ele está fazendo isso porque não tentaram buscar um elo de conexão com algo de interesse dele, sabe? Então, eu estou falando bastante, mas vamos dar dando espaço aí para
para desdobramentos? Eu acho que ambos, né? Ambos os professores trouxeram ganchos que remetem às competências da formação mesmo, né? Quando a gente pensa na formação acadêmica, no momento que não somente profissionais das 3 áreas, por exemplo, que estão aqui, né? Mas de diversas áreas que precisariam ter um olhar mais inclusivo e entender também que, quanto sociedade e cidade, precisamos estar preparados para oportunizar, né, o lazer, né, democratizar realmente o lazer. Então, eu queria perguntar, né? Eu sei que a gente tem mais 2 perguntas que já me deram aqui a fila, mas se vocês pudessem falar sobre isso, sobre como a academia hoje, cada vez mais, tem trazido o tema da inclusão na formação, sabe? Para que esses profissionais que saiam, né? Ambos são docentes, os alunos de vocês, os estudantes, como é que isso tem sido debatido na academia? Porque esse profissional ele vai atender, cada vez mais estamos conseguindo ter crianças, no caso, ou pessoas já adultas, inclusive, fechando diagnósticos, falando de neuroatípicos, por exemplo, fechando diagnósticos e que, às vezes, passaram a vida toda sem ser compreendidos, né? E aí está ali, a gente também não diz assim, quanto adulto, não me dou bem com aquela pessoa, não me dou bem por quê? Será que não tem uma questão ali que eu não sei lidar com isso? Então, queria perguntar a vocês, professores, como é que tem sido trabalhado esse assunto dentro da formação acadêmica mesmo, desses nossos futuros profissionais e colegas de profissão. Bom, vou tentar ser mais breve, porque é um assunto mais relacionado ao professor Neemias, mas não tanto. Na nossa instituição, na UFMA, a gente tem bacharelado e licenciatura, e a gente tem alguns docentes que têm uma relação muito próxima, assim, em termos de produção acadêmica, orientações de mestrado, doutorado, relacionados principalmente, essencialmente, esses docentes, a essas questões inclusivas, né? Então, comportamento motor. Então, a gente tem na parte do ensino, da pós-graduação e do ensino também. Então, assim, temos aí 3, 4 professores que são bem imersos nessa temática. E a gente tem 2 projetos bem interessantes. Tem um projeto que ainda está desde da gestão anterior, né? Gestão federal anterior. Agora a gente está voltando, né, com a organização desse projeto, que é justamente um projeto para atender crianças e jovens, né, especiais. Vou usar esse termo, né? E a gente também tem um projeto de basquete com cadeira de rodas, que é desenvolvido na nossa instituição. Nessa relação do ensino, muito interessante dentro da nossa instituição. Mas eu vou falar de uma parte de um olhar que eu tenho e eu procuro sempre transmiti-lo aos nossos acadêmicos. E aí, principalmente, essencialmente, aos do bacharelado, né? Eu vejo e eu tento chamar a atenção dos mesmos para esse campo como um campo de atuação profissional hoje em dia, ou seja, um campo que está crescendo, né? O próprio professor Neemias, ele é exemplo disso. Então, um campo de atuação profissional que está crescendo, e isso, obviamente, deve chamar a atenção, e a gente, enquanto docente, eu, pelo menos, eu falo, olha, esse é um campo de atuação profissional que está aí, olha, vocês precisam se preparar mais, vocês precisam ter um olhar para atuar nesse campo como uma forma de atuação profissional mesmo, né? Então, nessa perspectiva. Eu vou passar a palavra para o professor Neemias, que eu penso que ele, nessa questão, ele tem mais know-how para falar, né? Hoje eu percebo que cresceu muito a procura, o interesse em conhecer um pouco mais e, sobretudo, a possibilidade de se ver como um profissional parte desse processo. Por quê? Porque o termo terapia, durante muito tempo, ele era muito distante da educação física. Se você observar a história da educação física, nós trazemos muitas questões militaristas associadas ao esporte na sua dimensão de competição, de alta performance,
né? Por exemplo, assim, apenas uma ilustração. Quando eu entrei para estudar educação física, eu era atleta de judô. Então, eu competia bastante, me preparava bastante, acreditava que eu possivelmente poderia alcançar grandes resultados enquanto atleta de competição. Então, ainda nos primeiros anos de faculdade, disputei muitas competições. Contudo, eu, como o professor falou, as atividades de extensão que as universidades oferecem, o projeto Santo Amaro, que é um projeto na qual eu fui criança, porque eu fui criança da comunidade de Santo Amaro e entrei na universidade estadual, que é em Santo Amaro, então acabei também sendo monitor de um projeto que um dia eu fui criança. E, naturalmente, o projeto já tinha judô, então eu também entrei dentro. No fim de semana não tinha judô, mas eu estava ali com as diversas atividades do fim de semana, mas durante a semana tinha o judô como atividade de monitoria, estágio e tudo mais. E eu entrei nesse primeiro momento num projeto, veja, um projeto que tinha como viés educação através do esporte, né? Um projeto que foi criado para melhorar a relação da chegada da universidade no terreno da comunidade, porque o terreno que hoje fica a Universidade Estadual de Pernambuco, o Hospital Oswaldo Cruz, toda aquela instalação estadual, aquilo, como o professor falou lá do Central Park, havia uma comunidade instalada ali que sentiu muito o seu ambiente ali, né, sendo, digamos assim, modificado do ponto de vista de infraestrutura. Então, o projeto tinha como ideia melhorar essa comunicação com a sociedade, com a comunidade. Vamos trazer a comunidade aqui para dentro, mas vamos dar algo de qualidade, né? E o projeto Santa Mara era um desses. Entretanto, eu entrei na faculdade como atleta e entrei no projeto com essa dimensão do esporte, de competição e de alto rendimento muito dentro de mim, com esse olhar. Então, mesmo sendo crianças carentes da comunidade, eu olhava para elas com um olhar de habilidade, né? De maior competência habilidosa elas poderiam dar. E, naturalmente, esse é um olhar muito excludente, sabe? Você olha, esse aqui tem potencial, esse aqui não tem. Que aí já é um olhar muito complexo, né? E que para mim foi um choque muito grande. Por quê? Pela minha formação em busca do mais alto, mais forte, mais rápido e melhor. Então eu entrei num projeto com esse olhar. E aí eu tive a grata felicidade de, em um determinado momento, me chega lá uma criança com síndrome de Down para poder fazer parte do judô. E aí essa criança trazia tudo aquilo diferente do que eu tinha aprendido a olhar e a buscar. E ainda assim, eu ia ter que fazer algo por ele. E a coisa foi tão transformadora que, naturalmente, eu comecei a entender o que já era uma premissa do judô. Porque o próprio fundador do judô, ele traz essa perspectiva inclusiva. Veja que o judô ele foi desenvolvido para que o indivíduo que não é tão forte, que não é tão pesado, que não é tão habilidoso, possa também ter o seu espaço de prática, o seu espaço de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento educacional, desenvolvimento enquanto cidadão. Então, o fato de eu ter sido direcionado a um esporte de competição, a verdadeira essência do judô, ela talvez nunca tinha tido existido, mesmo eu já sendo um faixa preta da modalidade. Então, eu comecei a aprender um verdadeiro judô a partir desse momento. Então, eu digo que hoje as pessoas têm tido a oportunidade de se ver como terapeutas. E terapeutas não deixando de ser profissionais de educação física, pelo menos aqueles que estão lá. É o recreador como terapeuta, sabe? É o treinador como terapeuta, é o professor que dá a aula, que conduz a prática, é aquela professora que conduz aquela prática de dança numa seresta, sabe? Que ela está fazendo uma terapia extraordinária, porque dentro daquele processo ali, isso lazer com a atividade física incluída, né? Que é mais fácil a gente ter liberação, por exemplo, de alguns neurotransmissores que te dão sensação de bem-estar,
né? Que te ajuda a circulação de dopamina, ela ajuda a tua capacidade de concentração, sabe? Então, muitas vezes você está numa prática e você está muito sobrecarregado, muito ansioso, e aí você é exposto a uma prática aonde o desafio de cumprir a prática, naquele momento, quebra aquela ansiedade para você cumprir as demandas da prática. Olha que momento de lazer extraordinário. É um momento na qual você vai, teu cérebro naturalmente vai se debruçar em cumprir as exigências da prática, e questões que têm desencadeado uma ansiedade, comprometido tua saúde mental e naturalmente física, elas são dirimidas ali naquele momento. E aí é natural que você consiga buscar outras práticas ou se expor a outros momentos como aquele. Então, hoje, naturalmente, a sociedade tem tido mais espaço para despertar, não só nos profissionais de educação física, mas nas diversas áreas, sabe, multidisciplinares, esse olhar, esse interesse para se capacitar e aí poder se inserir. E essa capacitação, toda ela é processual. Então, a graduação, ela é um processo extraordinário, todo o processo de extensão e estágio é um processo de formação e ele é contínuo. Eu estou em eterna formação, professor Sérgio, somos eternos aprendedores, né? Me permita usar esse termo da palavra, é um eterno aprendedor. Eu trago um conhecimento, o professor Sérgio traz outro conhecimento, a junção desses conhecimentos, saímos daqui com um novo conhecimento. Então, isso é uma predisposição aprendedora, sabe? Eu acho que quando o senhor traz essa colocação, né, da interdisciplinar... Eita, não vai sair a palavra. Eu fiquei tão emocionada com como é um casamento perfeito, né? Que nós estamos com 3 atividades e quando a gente pensa nisso, na promoção da inclusão, eu não tenho como não me emocionar, porque ambos em cada área têm uma responsabilidade social, né? De trazer, de oportunizar para seja uma pessoa com uma necessidade específica ou para toda uma família que passa por todo o processo junto, porque a gente precisa entender isso, quando o senhor traz, por exemplo, esse autista, por exemplo, adulto, que cada vez mais as famílias provavelmente não saem, né? E dentro da atividade do turismo, por exemplo, a gente também enfrenta a dificuldade da inclusão nos espaços, falando geograficamente e estruturalmente, e a parte urbanística das cidades, né? Então, a gente tem cidades que, às vezes, são projetadas, alguns no entorno, por causa de um ponto turístico específico, ele até se torna acessível por causa do turismo, mas, às vezes, até chegar nesse ponto, o próprio cidadão daquela localidade ele não consegue ter a oportunidade, né? Ele não está incluído no processo, assim, não tem esse olhar. E a partir disso foi muito interessante, porque ao mesmo tempo, enquanto eu estava refletindo e anotando, veio uma pergunta para o professor Sérgio, justamente atrelado aos espaços, né, e aos espaços estruturais. Qual a importância, professor, ou o impacto da estrutura das cidades na promoção e no acesso ao lazer, incluindo o turismo, né, para que isso ocorra de forma humanizada? Está fechado o seu. Peço desculpas. Legal, já tinha visto a pergunta do Luiz Soares, e é uma pergunta fantástica. E traz aqui um tema bem legal, né, de forma humanizada. Me permitam só pegar um livro aqui, que eu vou... A questão da cidade, né, quando a gente fala, isso é bem legal hoje em dia, na verdade, efetivamente, as coisas acontecem nas cidades, né? A gente pega aí, hoje, 80 e poucos % da população mundial, elas residem no ambiente urbano. Então, e obviamente, isso traz uma questão, diversos problemas sociais, econômicos, de infraestrutura e etc., como você bem citou há pouco, né? Mas traz e reforça a reflexão
do quanto é importante repensar a cidade, né? A gente viu isso agora na pandemia, no Covid, né? Diversas matérias saíram depois, aí, ou durante a pandemia, do quanto é importante repensar a cidade, ou seja, no oferecimento de espaços públicos de lazer, que as pessoas possam ter acesso ao lazer, fazer sua atividade física, na questão da infraestrutura para bicicleta, né? Com a pandemia, a gente viu que aumentou o número de viagens de bicicleta, viagens quer dizer deslocamentos de bicicleta, né? Sejam eles para trabalhar, obviamente, muitos, né? Em muitas cidades que não se usam muito a bicicleta como elemento de deslocamento para o trabalho cotidiano, vamos usar esse termo, seja ele pelo lazer, né? E isso, obviamente, ficou, né? A bicicleta é algo que ficou. Então, a importância de ter as cidades oferecerem infraestrutura para a bicicleta, a importância de segurança para essas pessoas que ocupam os espaços de lazer e utilizam essas infraestruturas para a bicicleta. A Covid, a pandemia, mostrou isso bem. E alguns autores chamam atenção para isso. Olha, a gente precisa repensar a cidade. Agora, isso não é novo, né? E quando o professor Luiz ele coloca a questão de forma humanizada e junto, como você trouxe aí, o turismo, a cidade em si, eu sempre utilizo a ideia, né? O pensamento desse autor, né? Que a gente tem que falar disso, né? Cidade para as pessoas, que é do Yangel, né? Um arquiteto que ele, inicialmente, a partir da formação dele, ele pensava cidades, o urbano, como um arquiteto, entre aspas, normal, me desculpe, não é uma ofensa nenhuma, e aí ele casou-se com uma psicóloga, se não me engano, e a partir dessa relação com a psicóloga e outros colegas dela, sociólogos, antropólogos, ele começou a ter um outro tipo de pensamento das cidades, que a própria esposa dele falava assim, poxa, por que você não pensa a cidade de uma forma diferente para as pessoas, né? Porque as cidades geralmente são pensadas para as infraestruturas. Um exemplo disso, você pode verificar em qualquer cidade que você for, nossa, infelizmente, né? Você vai verificar que as grandes obras estruturais ou de infraestrutura são para os carros, né? Ou seja, tem 3 pistas, e aí as 3 pistas estão cheias, aí fala, pô, precisamos liberar o movimento dessa pista. Eles criam mais uma pista de carro, né? E aí as 4 pistas ficam de carro. Ou seja, as obras são pensadas para isso. A gente está tendo aqui em São Luís uma transformação de mobilidade. Eu tenho até achado boa, assim, ter melhorado, mas a gente não está vendo a infraestrutura ser pensada para as pessoas e para as bicicletas, o que é uma pena. Mas o Yangel, ele traz essa questão da cidade para as pessoas. Eu acho que é isso que é a grande questão aqui relacionada ao lazer, né, a essa compreensão de um espaço humanizado voltado para a condição humana, né, das pessoas se apropriarem desse espaço. O que ele fala? Ele fala que as cidades elas têm que oferecer lugares para você observar, lugares para você descansar, os ambientes estéticos têm que ser limpos, então não pode ter prédios muito altos, você tem que ver o horizonte. Ele traz uma série de critérios, obviamente é uma concepção muito maior do que eu estou falando, né? Mas aí alguém fala assim, professor, você fala isso, mas isso só dá certo na Europa, né? Poxa, e eu sempre retorno com uma provocação, né? Pô, pega Amsterdã, coloca na internet aí e veja Amsterdã antes e depois, né? Então, Amsterdã em 1965, 60 e alguma coisa, sei lá, era abarrotada de carros, não pensava na pessoa, as bicicletas não eram um elemento de transporte ainda. E aí, hoje, nós estamos em 2023, Amsterdã hoje, as pessoas andam de bicicleta, né? Tem lá espaços para lazer, para andar, e, obviamente, isso contribuiu para o turismo. E o que eu quero dizer? Que é possível, né? É possível ser feito, né? Não é impossível. Ou seja, várias cidades já mostraram isso para a gente. Agora a gente tem um projeto bem legal, que é o projeto de cidade de 15 minutos. Né? Tem várias cidades no mundo que estão fazendo isso, projeto da cidade de 15 minutos. Paris é uma delas. Então, está fazendo um piloto numa determinada região, a ideia é o quê?
que em 15 minutos, vou assim, resumir muito, né? Muito, vou ser bem breve. Em 15 minutos, a pessoa possa ir a pé ou de bicicleta para os aspectos cotidianos básicos da vida dele, ou seja, o estudo, o trabalho, a saúde, fazer compras, o lazer, etc. Ou seja, isso tudo em 15 minutos de tempo que ele gaste, né? A pé ou de bicicleta. Então, as cidades têm sido pensadas assim. É uma questão importante que várias cidades têm pensado, e aí são projetos interessantes, né? Que, infelizmente, no nosso país, eu sou bem crítico em relação a isso, nosso país realmente não pensa nisso, né? Talvez uma cidade ou outra, é a questão do carro, né? Qualquer cidade que pense, ou que queira pensar, para se voltar para as pessoas, para se humanizar, ela tem que pensar na retirada do carro de determinados lugares da cidade, né? E a gente tem várias cidades que estão fazendo isso. Então, e isso tem o quê? Tem aumentado o turismo, tem aumentado a segurança das pessoas, mas aí as pessoas falam, pô, mas vai tirar o carro da cidade? Não, não é proibir que as pessoas andem de carro, é em determinados locais da cidade que ruas que eram de carro sejam transformadas para as pessoas andarem, para as pessoas explorarem os espaços, né, para receber os turistas, e, obviamente, mais segurança, menor emissão de gás carbono, ou seja, uma cidade com um ambiente melhor, né? Isso tudo favorece o lazer, obviamente, favorece a apropriação do tempo que eu tenho para andar, para explorar a cidade, ou seja, então, qualquer cidade que se pense, que se planeje para isso, ela tem que pensar em uma forma de retirar o carro. Se não me engano, é Copenhague, ela está dentro daquela agenda 2030, ela tem um planejamento de, até 2030, numa determinada região da cidade, não ter carros. Contudo, obviamente, né, eu também não sou simplista e nem falar que isso é simples, né? Ou seja, basta retirar o carro, não é isso. O poder público tem que oferecer o quê? Transporte público, tem que oferecer segurança, infraestrutura de bicicletas e etc. Não basta só retirar o carro, né? Você tem que ter um contraponto. Mas essa questão é importante por causa disso, porque, ou seja, quando se repensa a cidade, se repensa os espaços, né, de apropriação para o lazer, né, para a apropriação do tempo para atividades de lazer, sejam elas esportivas, físicas, sejam elas turísticas, né, tem que se pensar para as pessoas, e aí se envolve o quê? Envolve a segurança, questões de segurança, questões de distribuição dos espaços, a questão do deslocamento, segurança para o deslocamento das pessoas. Então, veja, vou dar um exemplo de São Luís. São Luís, a gente tem aqui o centro, o Reviver, que é um espetáculo, né, na cidade de São Luís. Penso eu que é a maior quantidade de casarões do Brasil. Eles chamam de Lisboa brasileira, né, que é a maior quantidade de casarões que tem na parte antiga. E hoje São Luís tem aí uma probabilidade para o turismo muito forte. Para isso tem que ser pensado para esses lugares de turismo, né? Esses lugares de apropriação das pessoas, sejam elas idosas, sejam elas crianças, jovens, adultos, tem que oferecer segurança, tem que oferecer uma estética convidativa para as pessoas se apropriarem daquele espaço, né? Porque os estudos mostram isso, né? Os estudos mostram o quê? Que há maiores probabilidades de apropriação, e aí vou passar um dedinho aqui para a atividade física, né, obviamente, vou puxar um ladinho aqui, há maiores probabilidades de atividade física, das pessoas serem mais ativas, quando elas moram próximas quando elas têm espaços físicos, infraestruturas esportivas, né, não só esportivas, mas praças, equipamentos próximos à sua casa, quando as questões da estética, elas são as variáveis da estética, né? Ou seja, o espaço tem que ser convidativo para aquela pessoa se apropriar dele, uma praça, para fazer sua caminhada e etc. Questões de segurança, a segurança é uma variável bem importante hoje em dia, inclusive para o turismo, né? Segurança, e o nosso país, infelizmente, essa variável ela é muito saliente, vamos dizer assim, né? São algumas das variáveis, ou seja, proximidade de acesso
a transporte público, possibilidade de uma boa caminhabilidade, rampas para cadeirantes, né? Estética, o ambiente tem que estar limpo, tem que ter uma estética boa, ser convidativo. Isso tudo favorece com que as pessoas saiam e ocupem da cidade, né? Se apropriem dos espaços para o lazer, e, obviamente, eu puxei um dedinho aqui agora da atividade física, mas ela também é isso para o turismo, né? Que é bem importante. A gente percebe que o turismo tem sido pensado um pouco sobre isso, ou seja, as cidades têm se reunido, né? As pessoas têm se reunido, é uma sinergia, né? Porque tem que ter uma sinergia de forças, né? O próprio turismo. Aqui em São Luís a gente tem percebido isso, uma sinergia entre prefeitura, estado, agentes de turismo, hotéis, ou seja, uma sinergia de forças, de ações, para que as pessoas se sintam convidadas e venham para São Luís, né? Não estou falando só de São Luís, mas, obviamente, estou falando daqui, né? Sintam convidados para se apropriar daqui pelo lazer, né? Pelo turismo, desculpa, pelo lazer pelo turístico, né? Acho que é isso. Trouxe vou passar a palavra para o Emílio. Pode falar. Oi. É que o senhor trouxe bastante questões. O senhor trouxe bastante questões da parte urbana, né? E aí foi interessante, porque eu acho que dá para entrar numa questão que perguntaram também no chat, era sobre a questão do contato com a natureza, né? Só que aí a pessoa perguntou, principalmente no desenvolvimento infantil, se essa falta, né? A gente vê essas cidades, às vezes, estruturadas muito urbanisticamente, né? Muito concreto, e a falta do contato com o verde, com áreas verdes, né? E aí, como é que isso pode influenciar no desenvolvimento delas? Eu creio que essa vai ser a última pergunta. Temos umas 3 ainda que eu vou precisar direcionar depois para o professor Neemias, e ele me dá o feedback e eu passo para as pessoas. Mas, se a gente puder, né, falar um pouco sobre esse desenvolvimento infantil, como é que ele reage diante disso tudo? Então, em relação à área verde, o próprio Yangel aqui no livro, né, e não só esse livro, no estudo dele, ele cita que promover áreas verdes dentro da cidade também é um elemento importante para que as pessoas se sintam bem na cidade, né? Mas um fato bem interessante, acho que está relacionado à natureza, e aí ao desenvolvimento infantil, eu vou puxar um gancho aqui do lazer, que seria... O lazer, eu penso que é importantíssimo para isso, né? O profissional de lazer, o profissional de educação física, né? Que é a educação pelo lazer, né? Aquele duplo aspecto educativo do lazer que a gente fala, né? Educação para o lazer, que é legal, né? Que é importante, obviamente, mas a educação pelo lazer. A gente tem, e eu vou exemplificar isso aqui em São Luís, que a gente tem aqui uma questão da natureza, um aspecto da natureza muito forte, e agora está sendo descoberto, né, de uma forma empreendedora, vamos dizer assim, inclusive por alunos, ex-alunos nossos, egressos, né? Ou seja, trilhas. Então, o pessoal tem realizado muitos grupos de trilhas aqui pelas diversas ilhas que tem aqui, né? São Luís é uma ilha e tem outras ilhas em volta, né? Algumas regiões de São Luís, então, desculpa, os pequenos lençóis maranhenses, que a gente chama aqui, que é uma parte da ilha de São Luís da Raposa, os próprios lençóis maranhenses, né, na região. Então, as pessoas têm feito trilhas, e esses grupos, eles têm trabalhado, quando são crianças e jovens, eles trabalham a educação pelo lazer, ou seja, que é bem legal isso, né? Eu estou dando um exemplo, obviamente existem diversos, né? Eles fazem lá a trilha, e ao iniciar a trilha, eles fazem uma mini palestra, não é palestra o nome, mas uma mini discussão, uma apresentação sobre a importância do meio ambiente, a importância de não deixar lixo ali, aquela frase, né? Todo lixo que você leva, você deve trazer com você. Então, e aí eles fazem a trilha, vão conhecendo, por vezes, num determinado momento, encontram um determinado tipo de lixo, plástico, que podem discutir ou não, né? É uma boa atividade. A gente tem também aqui na Vale, né? Da empresa Vale, ela tem uma parte aqui que ela tem uma parte de não sei se é floresta, uma parte densa, e aí tem, bem legal, eles têm lá umas trilhas que mostram tipos de plantas, etc., né? Então, isso é importante, né, para as crianças e para os jovens.
Mas, acima de tudo, eu vejo que algo que a gente não pode esquecer é que a cidade, é na cidade que as coisas acontecem, né? Eu sou muito urbano, então, não é que eu não defenda a natureza, né? Pelo contrário, eu sou muito urbano, então, assim, eu penso que a cidade deve se transformar, é a cidade que deve oferecer esse aconchego para a gente. Obviamente, eu não quero aqui deixar a imagem de que eu sou muito purista, né, no sentido assim, simplório, no sentido de compreender que a gente tem cidades e cidades. Dentro da própria cidade existem outras cidades, né? O que eu quero dizer com isso? Que há muitas desigualdades dentro da cidade, né? Das cidades. Então, eu não estou querendo dizer aqui que a minha visão é só para um tipo de cidade, para um determinado tipo de pessoa, um determinado tipo de entorno, não é nada disso. Estou falando de uma forma geral, e eu compreendo bem essas desigualdades dentro da própria cidade e esses olhares. Vou finalizar aqui com uma questão bem importante, né? Em relação às políticas públicas de equipamentos, espaço de lazer, né? Sobre isso. Compreendendo essa diversidade, ou seja, essas cidades dentro das cidades, né? Diversas cidades dentro da mesma cidade, que é importante e relevante ter um planejamento de distribuição de espaços e equipamentos de lazer. Ou seja, o que a gente percebe muito, e eu não estou falando de São Luís agora, estou falando talvez em nível de Brasil, né? A gente percebe muito, e eu sou muito crítico em relação a isso, que por vezes os espaços e equipamentos de lazer eles são distribuídos baseados em uma questão política, né? Como é que eu vou exemplificar isso? O prefeito ele tem lá recurso para construir 50 praças ou reformar 50 praças, e aí, ao invés dele fazer um planejamento de acordo com o IDH das comunidades, da quantidade de espaços e equipamentos que tem os bairros, da necessidade dessas pessoas, né? Que a gente tem muitas comunidades que têm falta de espaços, e aí distribuir isso de uma forma equitativa, né? De uma forma igualitária, assim, para os espaços, de acordo, baseado em estudos, baseado em diagnósticos. O que ele faz? Ele distribui para políticos, né? Para os vereadores, aí o vereador do partido, não. E aí o vereador vai, o que ele faz? Ele, em vez de construir um espaço, um equipamento de lazer, disponibilizar para uma comunidade que não tem, ele disponibiliza para a comunidade dele, que ele tem votos. E aí aquela comunidade já tem lá 5 espaços e equipamentos de lazer, ou seja, o próprio Vitor Mello, né, do Rio de Janeiro, ele trata sobre isso, ele tem um livro bem interessante sobre isso, da importância do mapeamento e da distribuição dos equipamentos de lazer, né, baseado principalmente na questão do lazer enquanto direito social, né, direito de todo cidadão. Ele traz num artigo, já um pouco antigo, mas é bem legal, ele fez um levantamento de equipamentos culturais na cidade do Rio de Janeiro, e aí eu posso me enganar aqui no percentual, mas imagine, 70%, ou aproximadamente 70% dos equipamentos culturais, cinemas, teatros, estavam na Zona Sul do Rio de Janeiro, em bairros da Zona Sul. O que quer dizer isso? Em bairros que têm uma condição socioeconômica melhor. E 30% estavam em bairros com condições socioeconômicas mais baixas, vamos dizer assim. Ou seja, aquelas pessoas que mais precisam ter contato com outras linguagens, como cinema, teatro, e etc., elas são excluídas, por vezes, pelas distribuições. Obviamente, também tem uma parte muito privada, que eu não quero entrar muito, mas é nesse sentido que eu quero dizer, nessa importância da distribuição, né, de espaço e equipamentos. Mas finalizo aqui, da importância, Carol, para o Luiz e para o Neemias e para os colegas que estão assistindo a gente, né, e, obviamente, com uma visão tanto da atividade física, quanto do turismo, quanto da inclusão, de uma cidade que seja voltada para as pessoas, de uma cidade humanizadora, de uma cidade que promova lugares, né, em vez de espaços só. Aí é uma outra discussão dentro da antropologia do espaço. O que é um lugar, né? Um lugar é uma questão de identidade, onde a pessoa se identifica com o espaço, né? Ela cria um sentimento, uma questão afetiva com
com aquele espaço, e aquele espaço acaba se transformando num lugar, né? Um lugar para ele, né? Mas é isso, eu fico por aqui, aí passo a palavra para o Neemias, que falei demais já de novo. Neemias. Opa! Olha, eu sou muito otimista, né? E eu trago experiências muito positivas. Assim, eu gosto dessa ideia de como aproveitar aspectos ali que já estão prontos e como a gente pode otimizar. Então, eu trago experiências como nós temos aqui a Praça do Hipódromo, Campo Grande, é uma praça muito arborizada e que eu tive a oportunidade de levar minhas filhas para fazer uma aula de frevo. Veja, Guerreiros do Frevo, um grupo popular, dando aula de graça, aonde eu pude vivenciar um momento de lazer por meio de atividade física, altamente voltado à nossa cultura, porque o frevo é muito forte para a gente, e um momento, sobretudo, de aprendizado, não só meu, como de todos que estavam ali, principalmente minhas filhas, aonde era um grupo que, desde a minha filha mais nova de 7 anos, a de repente idosos ali dentro daquele contexto, participando, e uma feira poder acontecer, e a gente sair, talvez, de um estúdio de dança, daquele momento mais formal, mas um momento de lazer altamente conectado a um clima extremamente confortável. De igual modo, mais recente, você aproveitar aqui a Rua da Aurora, que em vez de eu andar de bicicleta dentro do prédio, eu sei que demanda um esforço, demanda, sobretudo, a não terceirizar essa responsabilidade. Então, eu sei que é muito difícil para mãe, para pai, principalmente aqueles que trazem alguma demanda mais especial, porque o fardo é grande, a dificuldade é grande, né? Muitas vezes são mães que abriram mão de tudo, absolutamente, para poder cuidar e acompanhar só esse filho nas terapias, nas sessões e coisas do tipo. Então, ela está cada vez mais cansada, e é aí onde entra alguns projetos aonde enquanto essa criança está tendo alguma terapia voltada a demandas para ela, o que é que a gente pode fazer por essa mãe que está simplesmente sentada ali naquela cadeira? Então, você encontra o Instituto do Autismo, por exemplo, oferecendo aulas de dança, aulas de yoga, aulas de terapias com psicólogas ali, para poder fazer momentos de discussão e conversa e encorajamento, né? E momentos de escuta, né, para essa mãe, momentos do exercício funcional, enfim, momentos de assistir um filme, um cinema, então assim, não é fácil, né? E acaba que muitas vezes você terceiriza e perde a oportunidade. Você encontra hoje, a cidade é muito diferente. Hoje a ciclofaixa nos domingos levou muita gente para a rua que um dia não imaginava que iria andar de bicicleta apenas com o intuito absolutamente de lazer. Grupos, 3 pessoas, 4 pessoas que combinam, não sobre o mote de que o exercício ele contribui para a saúde, até porque é muito genérico. Ninguém sai simplesmente por causa desse intuito genérico. Entretanto, ele sai pelo momento do entretenimento social. Ele sai por viver aquela experiência de lazer com seus pares, né? Então, isso está acontecendo. Você encontra ruas como dentro do Recife Antigo, como, por exemplo, a Orla lá em Fortaleza, que em determinado dia da semana, no fim de semana, a Orla toda fechada, sem acesso de carros, para poder as pessoas usufruírem a seu bel prazer, seja no skate, numa bicicleta, uma caminhada, botar uma cadeira de praia e sentar, sem necessariamente ser na areia, mas entendendo que aquilo pode ser, o professor Sérgio falou, um lugar para ele, e não necessariamente um espaço, né, sazonal. Então, tem muita coisa a ser feita, mas eu vejo muita coisa bacana acontecendo e influenciando um comportamento diferente, né? Hoje a gente tem a oportunidade de falar muito mais de vários elementos que agregam à saúde do que antes. Veja esse momento aqui. A gente está falando do lazer, né? E transcendeu várias áreas
do lazer em prol da saúde. Quando a gente fala de um Recife antigo, onde tem uma rua fechada, que não passa carro e que tem uma feirinha lá, se eu trabalho com turismo, ó, vem para cá, porque aqui eu tenho uma feirinha muito bacana, numa rua que foi considerada a segunda rua mais bonita do mundo, que é a Rua do Bom Jesus. Então, assim, isso é um ganho extraordinário, sabe? A Rio Branco, que também é um ambiente histórico extraordinário, você vê ele fechado, corridas de rua, né, com a sua largada entre as pontes, a própria corrida das é levar as pessoas para conhecer a nossa própria cidade. Minhas filhas, elas associam o Rio Capibaribe quando ela passa por uma ponte. Aí ela sabe que ali é o Rio Capibaribe. Mas como a gente estava andando de bicicleta na beira do Capibaribe, ali na Rua da Aurora, bem pertinho da grade, assim, elas, papai, que rio é esse? Não, é o Rio Capibaribe. Poxa, mas o Rio Capibaribe é quando a gente passa na ponte, e ali nós tivemos um momento de aprendizado, de troca, né, de desdobramento de uma atividade de lazer. Então, assim, a coisa está acontecendo, as oportunidades estão aí, e eu sou muito otimista, eu sou muito entusiasta desse processo, sabe? Enfim, é mais ou menos por aí. Espero poder ter conseguido trazer um posicionamento otimista. Foi incrível, né? Eu acredito que para todo mundo falar sobre lazer, né? Esse grupo que está aqui, todos que estão nos acompanhando, é sempre especial. Eu gostaria de agradecer, né? Agradecer a todos os participantes, aos professores Sérgio e Neemias por estarem conosco nessa tarde. Agradecer por suas contribuições, colocações, por nos instigar. Tem muitas perguntas surgindo e que a gente vai passar para ambos. E dizer que para Pernambuco foi uma satisfação construir esse momento junto com o nosso querido Maranhão, né? E dizer que nosso próximo encontro, dentro do ciclo de debates regionais falando de lazer, está programado para acontecer no dia 14 de novembro. Então, a gente se encontra com outro tema e com outros regionais. Foi um prazer, muito obrigada e até a próxima. Bom, muito queria finalizar. Acabou. Eu estou aqui? Mas fiquei eu aqui, coçando o nariz. O que foi, meu amor? Era para dizer que não era 14. Tá aí.